é uma indústria de alta tecnologia. Ele exige o know-how que você tem que construir ao longo dos anos. Daí porque a perda de recursos humanos que nós tivemos com a questão da liquidação é uma perda realmente das mais graves que eu considero em relação a esse processo de ingresso do Brasil na parte de semicondutores e na questão de chips. Tá certo? De que ou essa hora entra nesse jogo ou jamais seremos algum país realmente que tenha o controle das suas tecnologias, da sua realidade. O ponto é que um chip hoje, ele pode fazer várias coisas que muitas vezes são proibidas. Por exemplo, nós temos chips que nós colocamos no satélite brasileiro que são proibidos de serem comprados pelo Brasil. Por quê? Porque são chips que podem ser utilizados na área de armamentos. E mesmo que você diga que vai usar no satélite para fazer a questão do acompanhamento climático, da questão da natureza, né, da queimadas, etc., eles proíbem-nos de adquirir esse chip. E esses chips nós temos capacidade de realizar, de fabricar aqui no CEITEC com um pouco de esforço. Tá certo? Nós temos que completar essa questão. Tem 3 pontos que são importantes, 3 fases da construção de um chip que o Silvio mencionou. A primeira parte, que é o design, é o projeto. Isso nós temos uma design house, como a gente chama, dentro do CEITEC. Perdemos quase toda ela. Tá? Recuperar esse pessoal realmente é um trabalho gigantesco e que realmente nos levará alguns anos, possivelmente. Tá certo? Temos a questão da fábrica. Essa é que é a mais complexa e a mais cara. Essa é que exige investimentos vultuosos no mundo inteiro. Tá? Uma fábrica hoje, digamos, de ponta, custa na faixa de 10, 15, 20 bilhões de dólares. Então, é uma fábrica realmente para gente grande. Tá? Ok? Mas esses nós tecnológicos, que ele estava mencionando, até 180 nanômetros, etc., são coisas que são úteis em várias aplicações. A própria Estados Unidos está investindo numa fábrica idêntica, junto com a X-Fab da Alemanha, eles estão investindo com a fábrica que é uma cópia do CEITEC, lá nos Estados Unidos, para fabricar chips que sejam aplicados dentro de setores como da parte de automóveis, etc., que são setores que são bem atendidos por esse nó tecnológico. Tá certo? Então, não há o que ficar nesse discurso que nós temos uma tecnologia atrasada. Porque, inclusive, nós precisamos saber como fazer chip. Nós precisamos realmente dar esse passo que a gente possa crescer e construir uma indústria de semicondutores no país. O CEITEC já teve como consequência a formação de recursos humanos, que foram bem aproveitados, inclusive, em outras empresas. Tá certo? O CEITEC realmente, esse pessoal já foi um grande ganho que o CEITEC deu ao país e ao estado do Rio Grande do Sul. Tá certo? Portanto, nós temos essa missão também nessa formação de recursos humanos. E não há como nós atrairmos investimentos privados sem ter uma massa de recursos humanos competentes nesse setor de semicondutores. E isto leva tempo. E isto necessita realmente de botar a mão na massa, saber como é que faz. Se vocês forem ver o que é fabricar um chip, vocês veem que há necessidade do chamado operário ali, né, que está na máquina, saber como fazer aquelas tarefas extremamente complexas. Portanto, não é uma coisa simples de ser feita. E nós precisamos realmente de um ambiente que nos crie esses recursos humanos. Então, resumindo, a indústria de semicondutores é uma indústria complexa, cientificamente, tecnologicamente, está evoluindo bastante, novos materiais estão surgindo, possibilidades alternativas,
podemos olhar para o futuro, a Europa tenta ver se no próximo passo ele tem alguma ação mais efetiva. Tá certo? Então, é uma indústria extremamente complexa. É uma indústria hoje extremamente importante para a sociedade. Assim como o petróleo foi, no passado, essencial, o chip hoje é essencial. E por isso há a guerra do chip. Por isso os Estados Unidos estão em guerra com a China. Tá certo? Porque eles estão realmente sabendo quem vai dominar o mercado de chips no mundo. Quem é que vai mandar na questão dos chips. Então, é extremamente complexo. É uma indústria extremamente cara, precisa de investimentos elevados. E, portanto, é uma indústria que nós temos que ter a decisão, como Estado, de que a gente vai entrar no jogo. Se o Estado brasileiro não tiver essa decisão que vai entrar no jogo e nós vamos ser realmente um país não periférico no futuro, mas um país que vai dizer alguma coisa em termos internacionais no mundo, nós temos que entrar nesse jogo dos semicondutores. Então, vai exigir recursos? Vai. E nós não podemos imaginar que a gente possa manter uma indústria com 20 milhões de reais, não é dólar nem euro, reais por ano, ou de 40 milhões que seja, tá? 40 milhões de reais por ano, tá certo? Então, nós não podemos imaginar que isso possa ocorrer. O Brasil tem que saber que tem que investir, tá certo? E eu acho que, como país, como nação, nós temos que ter essa capacidade de percepção disso daí. Então, exige recursos, exige tempo. Uma indústria dessa não faz-se em 1 ano, 2 anos, 3 anos. Ele se faz no prazo de 5, 10 anos. Nós já demos passos. O CEITEC já teve uma evolução, tá certo, que pode ser utilizada para diminuir o tempo necessário nesse renascimento que a gente vá realmente ter a possibilidade de fazer alguma coisa efetiva. Então, há necessidade, deputado Miguel Rossetto, de que a CEITEC viva não somente dentro do contexto do Rio Grande do Sul, mas dentro do contexto de uma política industrial do país como um todo, uma política industrial forte que diga semicondutores é fundamental para o país e nós temos que investir, sim, maciçamente e muito rapidamente na questão da fábrica de um chip. Ou seja, essa tecnologia tem que ser dominada por nós. É esse, mais ou menos, a mensagem que eu gostaria de colocar. Muito obrigado, professor Gadelha. Sua mensagem é clara, objetiva e animadora. Sua compreensão é a nossa compreensão. Nós estamos falando de uma política nacional, estratégica de Estado. Aliás, todos os países fazem isso, todos. Nesse setor de vanguarda, que exige altos investimentos na preparação de recursos humanos, no desenvolvimento da ciência, da tecnologia, né? E dos investimentos para a fabricação, todos os países, né? Eles têm uma presença fortíssima do Estado. Recentemente, todos nós lemos aqui, França, Alemanha, reposicionamentos